Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Rainey Passarol. A Rainey nasceu em 1950. Em maio de 1966, aos 16 anos, ficou morta por vários minutos após uma reação alérgica a alimentos e teve uma das EQMs mais transcendentais já documentadas. Durante esse tempo, ela testemunhou de cima os dramáticos acontecimentos que cercaram a sua ida ao hospital e os extraordinários esforços feitos pela equipe para reanimá-la. O relato da experiência de quase morte da Rainey é muito inspirador. Ela teve uma experiência fora do corpo em uma orbe de luz, teve visão macroscópica e microscópica unificada do mundo, encontrou um tio falecido, mergulhou num mar de luz de amor, fez uma revisão de vida com um ser de luz e, após retornar ao mundo físico, teve a sua descrição da experiência fora do corpo durante o tempo em que esteve morta, confirmada por uma psiquiatra. Além disso, Rainey ainda trouxe a sua visão reveladora sobre o futuro da humanidade e fala sobre o sentido da existência. Rainey relatou a sua maravilhosa experiência de quase morte em um vídeo no YouTube. Ela também relatou seu testemunho de EQM em seu livro intitulado Answers from Heaven, que traduzindo seria Respostas do Céu. A sua EQM é excepcional por muitas razões. Uma das razões é que ela viajou instantaneamente de volta ao tempo para testemunhar toda a evolução da história da raça humana. Ela entendeu como a humanidade está em um ponto de virada e que deve lidar com todos os obstáculos à unidade antes que a nova era de paz universal chegue. Ela viu o futuro do nosso planeta como um mundo habitado por seres de luz. A Rainey foi entrevistada rapidamente pela mídia, incluindo as principais redes de televisão. Ela mostrou os efeitos humanitários posteriores que muitas pessoas que passaram por o EQM têm. Ela era uma mulher de negócios, bem-sucedida, e fundou e dirigiu várias organizações e projetos de caridade. Antes de sua EQM, quando criança, Rainey era muito espiritual e sentiu-se atraída pela fé Bahá'í. Agora vamos conhecer o testemunho de EQM da Rainey Passarol com as suas próprias palavras. Vamos conhecer sua história. Antes disso, eu preciso pedir para você não esquecer de curtir o nosso vídeo. Deixe um comentário, mesmo que seja um emoji. Por favor, fazendo assim, você vai me ajudar a continuar com esse trabalho. Só percebi quando ouvi o barulho muito alto dos carros de bombeiros chegando. Eu ouvi a minha melhor amiga da escola primária me chamando. Ela estava chamando, Rainey, não morra! Não morra, Rainey! Eu ouvi isso e parecia que ela estava falando uma linguagem estrangeira para mim. Finalmente calculei o significado disso e parecia que a minha vida estava em perigo. Eu tinha a obrigação de lutar pela minha vida por causa da minha mãe e da minha amiga. Elas tinham tanto terror na voz que cortou meu coração. Tentei lutar pela minha vida, mas a batalha se tornou esmagadora. Nesse ponto, eu apenas me entreguei, a minha alma, ao poder que traz a existência e ao que nos dá a vida. Eu sabia que essa era a fonte de toda a vida e o caminho de todas as coisas. Eu me rendi e entrei em estado de paz. Aí, assim mesmo, num piscar de olhos, virei uma bola de luz de energia no meio de uma multidão que estava circulando o meu corpo. Tornei-me massivamente consciente, diferente de qualquer consciência que tinha experimentado durante a minha experiência física. Eu não estava realmente consciente de mim mesma. Eu estava ciente de todos ao meu redor. Eu estava ciente da minha mãe e dos meus vizinhos, dos meus amigos e dos bombeiros, dos que estavam passando, do que sentiam, do que estavam esperando e rezando. Isso foi uma entrada tão forte de emoção e de informação que eu fiquei sobrecarregada, confusa e um tanto desorientada. Segui a atenção deles para a calçada e vi um corpo. Olhei para uma curva do osso do pulso e reconheci. Eu lembro-me de olhar para ele e pensar, isso parece muito o osso do meu pulso. Então,
Eu percebi que aquela coisa na calçada, aquela coisa que de repente se tornou um pedaço de carne para mim, era o que eu havia identificado como o eu antes. Mas eu não tinha nenhuma ligação além do fato de estar lá com ela há muito tempo. Aquele corpo não tinha nada a ver comigo, porque de repente eu era mais uma pessoa do que nunca. Eu estava mais consciente do que jamais poderia estar. Eu estava livre das limitações de ser um ser físico. Olhei para o meu corpo e senti repulsa com a dor e o tumulto em torno dele. Senti repulsa com a própria ideia de que alguma vez considerei algo físico como a minha realidade, como a realidade humana. De novo, assim, eu fui jogada para cima, acima dos fios de eletricidade. A partir desse ponto, pude observar todos debaixo de mim, mas eu não estava intimamente associada a eles. Eu estava sentindo completamente tudo o que eles estavam sentindo. Observei a minha mãe e um menino saindo de casa e subindo a colina que eu não poderia ter visto fisicamente. Fiquei muito triste pela minha mãe. Fiquei muito triste pela minha amiga que não parava de ligar. Fiquei muito triste pela criança que tinha saído de casa. Fiquei muito triste por ele pensar que eu estava morta. Então, a minha preocupação era com eles. Passei um tempo observando e chamando-os. Eu falava para eles que tudo estava como deveria ser, que tudo estava bem, que eu estava livre e que era maravilhoso, que eu os amava e que eles me amavam, e que esse vínculo, ao contrário dos laços físicos, nunca seriam destruídos. Eu tentei comunicar isso a eles e repetidas vezes eu percebi que eu não tinha boca. Eu não tinha corpo. Eles não podiam ouvir o que eu estava dizendo. Eu teria que deixá-los nas mesmas mãos em que me deixaram no processo de morrer. Com isso eu me virei como uma bola. Eu simplesmente me virei. A minha atenção se desviou amorosamente, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer. Afastei-me deles e comecei a me empurrar para cima. Tornei-me consciente como se estivesse em uma câmera de uma nave espacial ou algo assim. Do meu lugar, da minha pequena rua particular, depois da minha pequena cidade, e eu continuei sendo puxada para cima e para cima, até um ponto onde eu pudesse observar toda a Terra. Isso foi maravilhoso. A Terra estava viva e a Terra estava cantando. Ela estava cantando uma música e nessa música todos nós tínhamos voz. Cada ser humano tinha uma nota muito importante a acrescentar a essa preciosa canção da Terra. Era uma canção de amor e cada ser vivo tinha algo a acrescentar à canção da Terra. Cada uma dessas essências estava muito conectada. Eu estava vendo não como vemos normalmente. Eu estava vendo do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista da nave espacial, do ponto de vista microscópico também. Microscópico porque eu pude ver uma ameba no oceano e esta ameba estava ligada à canção do coração de toda a humanidade. Eu vi que este mundo estava respondendo à música em nossos corações de uma maneira milagrosa, unificada e bela. Eu também comecei a cantar. Eu estava cheia de alegria. Não era como cantar uma música, obviamente, com a boca. Eu não tinha boca. Eu não tinha um corpo. Eu simplesmente era. Tornei-me parte daquela música e fiquei muito feliz por ter algo a contribuir para aquela beleza sagrada da nossa terra e de todas as pessoas. Fiquei muito ciente de que todos nós, como pessoas, temos uma influência única no mundo, mesmo que não estejamos fazendo algo ativamente. Influenciamos este planeta pelo estado de ser. Influenciamos este planeta muito positivamente se tivermos cheios de amor e respeito pelos outros, ou negativamente se os nossos corações forem negativos. Nesse ponto eu percebi que havia uma luz me chamando de outro lugar, e eu entrei no que as pessoas chamam de túnel. Eu vou falar dele assim, embora eu não tenha percebido como um túnel. Era um lugar de transição onde eu tomei conhecimento de outros seres que pareciam estar bastante desorientados, bastante confusos, bastante perdidos e,
algum desses seres estavam se movendo para suas casas. Eu simplesmente queria ir para casa. Eu me movi para aquele lugar e percebi que eu não estava me movendo como nos movemos fisicamente. Quando nos movemos fisicamente, temos uma intenção, temos um objetivo e nos movemos passo a passo para esse objetivo. Mas o que me moveu naquele lugar foi o amor. Era o amor de Deus, o amor de todas as coisas sagradas e todas as coisas belas e todas as coisas justas. Eu poderia continuar e continuar, mas foi isso que me impulsionou. Foi a minha conexão com o amor e o carinho de Deus. Ao chegar ao fim daquele lugar, me perguntei se eu estaria sozinha, e assim eu estava com o meu tio. Era como se fôssemos como duas luzes que foram colocadas juntas, uma vermelha e a outra azul. Juntos ficamos roxa. Eu estava ciente de coisas sobre ele que eu nunca havia percebido na vida. Eu não passava muito tempo com meu tio, eu não o conhecia bem. Ele morava no sul e eu morava na Califórnia. Mas foi um reencontro muito alegre e eu percebi que ele estava preocupado com a minha presença porque me comunicou instantaneamente que a minha mãe não suportaria a perda de uma filha. Ele estava confuso, mas sabia que tudo estava como deveria ser. A partir daí, fiquei muito atraída pela luz e essa atração era como um imã irresistível. Eu amava aquela luz. Eu amei o que estava me puxando para casa. Passei pelo meu tio e fui para o que eu posso definir como um mar de luz. Era como se cada átomo do universo tivesse sido eletrificado com cor, luz e som, mas mais do que isso, com amor totalmente incondicional. Foi um acolhimento para mim. Mergulhei naquele oceano e cada momento eu sentia mais êxtase, mais alegria e mais amor, absolutamente indescritível. Enquanto eu me movia para aquele mar, eu percebi que eu estava me movendo para o centro do mar de luz que percebi, como posso dizer isso? Eu me percebi como um mosquito voando para o sol. Essa era a perspectiva que eu tinha para aquele mar de luz. Então, em um instante, novamente como um estalo, eu entrei nessa luz e me tornei uma com ela. Nessa luz, eu não era mais um indivíduo. Eu não era mais uma pessoa, mas eu simplesmente era uma parte dessa luz. Eu me tornei como um fênix. Eu estava destruída. Foi o momento mais feliz e mais terrivelmente belo que eu poderia imaginar. Parecia o ápice de toda a existência. Era o ponto onde não havia mais ninguém. Eu era simplesmente uma parte dessa luz. Depois de estar naquele estado pelo que parecia ser um tempo além do tempo, eu fui reunificada novamente como uma areia de praia, como um indivíduo, e eu fui chamada a prestar conta dos meus atos. O ser de luz me mostrou vários elementos da minha vida passada e os reviveu comigo. Revivi os pequenos atos de bondade que eram de longe mais importantes do que as atividades das quais costumamos dar tanto valor na vida normal. Uma das coisas mais positivas que eu fiz foi dar atenção especial a um menino não muito amável em um acampamento de verão para que ele soubesse o que era ser amado. Durante a minha revisão de vida, esses atos de bondades eram mais importantes, do meu ponto de vista da consciência expandida, do que se eu tivesse sido presidente dos Estados Unidos ou rainha da Inglaterra. Após a minha revisão de vida, perguntei-me sobre o destino da raça humana. Com esse pensamento, me foi mostrado a evolução e a história da humanidade, bem como o seu provável futuro. Depois disso, o nível de amor que eu estava recebendo do ser de luz atingiu o seu auge e eu me encontrei do outro lado da luz. Eu senti, de uma maneira mais física, um reino de luz cheio de pessoas que eu conhecia e amava muito. Eles estavam esperando por mim e me receberam como um retorno ao lar. Essas pessoas estavam muito envolvidas com a humanidade na Terra a partir daquele reino de luz. Eu vi um homem à beira daquele reino
estendendo a mão e me dando as boas-vindas em casa. Novamente eu fiquei muito arrebatada e com isso comecei a me mover em direção a ele. Mas então a luz falou: "Não é hora." Isso me impediu de seguir em frente. Nesse momento eu me vi voltando ao mundo físico. Eu fui catapultada de volta para o que eu percebi ser um túnel. Desta vez, foi por um túnel de arco-íris de luz, som e frequência vibracional de amor. Com uma batida terrivelmente forte, percebi a cena que havia deixado para trás, os caminhões de bombeiros e agora também uma ambulância. Haviam homens que estavam pegando o meu corpo e colocando na ambulância. Eu estava em um estado de luto completo. Eu senti que eu tinha me tornado Eva e tinha sido expulsa do Jardim do Éden. Enquanto eu descia por aquele túnel, o meu coração já estava ligado à minha casa no além. Eu estava implorando para não sair. Eu caí neste reino da existência e de repente fiquei confusa com o tempo e o espaço. Era como se eu nunca tivesse existido fisicamente. De repente eu fiquei desorientada. A minha preocupação era com a minha mãe, porque ela estava sozinha e estava perdendo a filha de 16 anos. A minha mãe sabia o que estava acontecendo, porque o atendente da ambulância olhou para o motorista na frente e disse uma sigla que significava morto na chegada. O motorista desligou a sirene e diminuiu a velocidade da ambulância. Antes, ele dirigia de maneira imprudente. Estávamos saindo das montanhas. Enquanto fazíamos isso, a minha preocupação era com a dor da minha mãe. Eu simplesmente queria confortá-la e envolver a minha alma em torno dela para amenizar a perda de uma filha. Eu acabei simplesmente orando por ela. Segui a ambulância até o hospital e observei o meu corpo sendo descarregado. A minha mãe seguiu a maca até a sala de emergência. Eu assisti enquanto o primeiro médico começou a trabalhar em mim. Eu não estava particularmente interessada no primeiro médico, porque o primeiro médico naquele dia havia sofrido um acidente de moto enquanto estava descendo as montanhas. Ele havia passado um dia muito longo para se preocupar com uma pessoa trazida morta. Ele não tinha nenhuma ligação comigo. Ele não se importava e não tinha carinho. Então, eu não tinha interesse em assistir o que ele fazia, porque o meu interesse era baseado em carinho e amor. Saí então da sala de emergência e eu estava acima da minha mãe e alguns amigos que a haviam seguido até a outra sala. Novamente tentei me comunicar com eles. Eu tentei deixá-los saber que aquela era uma ocasião muito alegre. Eu estou morta na chegada. Eu espero que tudo corra bem. Eles nunca conseguirão me reviver. Eu estaria morta agora. A morte se tornou vida para mim. A morte não era algo para se temer, mas algo para se esperar. O que aconteceu então foi que o primeiro médico que me declarou morta mandou o meu corpo para o necrotério. O meu próprio médico pessoal, que era um médico de campo e um homem muito rude, invadiu a sala de emergência com um smoke e uma bolsa preta. Olhou para a enfermeira ao telefone que estava ligando para o necrotério, olhou para o médico que estava lavando as mãos, olhou para o meu corpo coberto e disse: "Que diabos está acontecendo aqui? O que aconteceu com a paciente?" Eles disseram: "Ela estava morta na chegada." Ele começou a gritar com a outra enfermeira que estava parada no canto: "Eu quero injeções de adrenalina, traga para mim imediatamente, vem aqui me ajudar." Ela começou a trabalhar no meu corpo. Ele começou a bater no meu peito e começou a chocar. Eu estava simplesmente apavorada com essa reviravolta nos acontecimentos e enojada por eles tratarem o meu corpo com tanta brutalidade. De repente, eu meio que me tornei protetora do meu corpo, embora não quisesse ter nada a ver com aquilo. Eles poderiam pelo menos ser legais nisso, mas eles estavam batendo no meu corpo e dando choques no meu corpo. E eu, acompanhada por outras essências que estavam me prendendo naquela sala de emergência.
Finalmente voltei ao meu corpo como resultado do último esforço do meu médico. Eu não conseguia entender ou aceitar que havia retornado ao mundo físico, que era tão horrível em comparação à luz e o amor que experimentei no céu. Chorei por causa disso e imediatamente comecei a pensar em... No dia seguinte, o médico invadiu o meu quarto de hospital me xingando e perguntou: "Que você fez consigo mesma?" Em lágrimas, com raiva, eu disse ao médico que eu estava morta e que ele não tinha o direito de me trazer de volta. Ele recuou com um longo olhar e disse: "Você não estava morta porque você não está morta agora." Continuei chorando e contei a ele sobre o que eu experimentei enquanto estava no céu. Mas isso só fez com que ele mandasse uma médica psiquiatra vir conversar comigo. Quando a psiquiatra veio, ela sentou-se e disse que não iria embora até que eu a convencesse de que eu não era louca por não querer viver. Expliquei a ela que não havia palavras para descrever o que eu havia experimentado. Mas então, ocorreu que provavelmente eu seria internada em uma ala psiquiátrica. A menos que eu pudesse convencer a psiquiatra de que eu não estava louca. Então, eu contei à psiquiatra sobre a minha EQM e sobre o paraíso de amor que experimentei. No entanto, a psiquiatra queria saber detalhes do que havia acontecido na sala de emergência. Então, contei a ela tudo o que aconteceu lá. A psiquiatra então disse que ela iria investigar para ver se eu estava falando a verdade. Cerca de 2 ou 3 horas depois, ela voltou. Notei que a psiquiatra parecia estar branca como uma folha de papel. Ela olhou para mim e disse que eu estava certa. Eu estava morta. Tudo o que eu falei que aconteceu no pronto-socorro realmente ocorreu. Havia uma enfermeira loira. Havia uma enfermeira de cabelos escuros com cerca de 40 anos de idade. Havia um jovem médico que estava exausto de tratar as pessoas envolvidas em um acidente de motocicleta. Não havia cardiologista de plantão. O médico que me atendeu decidiu injetar adrenalina diretamente no meu coração, mas decidiu não fazer. A psiquiatra disse: "Você está certa, você não é louca." Então eu perguntei se havia algo que eu pudesse fazer para me ajudar. Ela respondeu que a psiquiatria não tinha nada a oferecer para me ajudar e recomendou que eu procurasse um líder espiritual para saber mais sobre o que aconteceu. Me aconselhou a nunca mais falar sobre a minha experiência com ninguém, nem mesmo para as pessoas que eu confio. Após a minha revisão de vida, eu perguntei sobre o destino da raça humana e com esse pensamento eu vi a evolução e a história da humanidade, bem como o seu provável futuro. Eu me senti no nível da existência brutal e egocêntrica dos neandertais, na politicidade conivente dos romanos, que pensavam que eram todos poderosos, e na grande onda de esperança em torno da revolução científica do Renascimento. Eu vi que a humanidade está agora à beira da maior escolha, do maior passo de desenvolvimento e evolução que já ocorreu na história humana. Cada indivíduo deve fazer a escolha de estabelecer a unidade, a paz e a harmonia. Eu também vi mudanças catastróficas na Terra que foram resultados do conflito humano neste planeta, sugerindo que a Terra e tudo que nela existe é um único organismo gigante. Simultaneamente a esse processo maravilhoso, houve um grande caos e destruição acontecendo no mundo. Houve um grande colapso em todas as instituições e sistemas, governamentais, educacionais, religiosos, intelectuais e científicos. O colapso foi tal que a sociedade foi reduzida a bandos de pessoas agindo como lobos cheios de ódio, egoísmo e escuridão. Havia um pequeno grupo de pessoas que foram identificadas como os justos. Eles estavam se esforçando para trazer uma nova civilização e uma nova criação da paz e trazer o grande desenvolvimento espiritual que a humanidade precisa neste momento. Essas pessoas não eram pessoas poderosas ou ricas e não estavam envolvidas em grandes instituições.
eles eram jovens e lutavam. No processo da sua luta, eles estavam tentando trazer esse desenvolvimento espiritual a uma nova civilização durante o tempo nessa mudança na Terra. Havia um grande senso de polarização das pessoas em linhas raciais e religiosas. Chegou ao ponto em que todas as religiões lutavam contra todas as outras religiões, exceto a religião dos justos. Também vi a sede da Casa Universal de Justiça, que ainda não havia sido construída. Vi aquele magnífico edifício em uma terra que reconheci como antiga, mas nova, na costa do mar Mediterrâneo. Mais tarde, descobri que um distinto autor judeu chamado Theodor Herzl, que em 1902 escreveu um romance sobre Israel chamado The Old New Land, que traduzindo seria A Velha Nova Terra. Na década de 1980, viajei para lá e vi o prédio na costa do Mediterrâneo construído no Monte Carmelo, em Israel. Na costa do Mediterrâneo, exatamente onde tive a visão. O edifício de mármore branco em Israel, no Monte Carmelo, é chamado de Casa Universal da Justiça. Os justos estão recebendo ensinamentos e orientações que são a esperança para a humanidade. A visão do futuro que eu recebi durante a minha experiência de quase morte foi uma tremenda reviravolta no mundo como um resultado da nossa ignorância geral sobre a verdadeira realidade. Eu fui informada de que a humanidade estava quebrando as leis do universo e, como resultado, sofreria. Esse sofrimento não era devido à vingança de um Deus indignado, mas sim como a dor que alguém poderia sofrer por desafiar arrogantemente a lei da gravidade. Seria inevitável a limpeza educacional da Terra. Ela se apoderaria dos seus habitantes, e eles tentariam se esconder cegamente nas instituições da lei, da ciência e da religião. Me disseram que a humanidade estava sendo consumida pelo câncer da arrogância, do materialismo, do racismo, do chauvinismo e dos pensamentos separatistas. Eu vi o bom senso se transformando em absurdo e a calamidade, no final, se transformando em providência. Essas mudanças na Terra acabariam por levar ao estabelecimento do reino do céu na Terra. No final desse período geral de transição, a humanidade deveria nascer de novo, com um novo senso do seu lugar no universo. O processo de nascimento, entretanto, como todos os reinos, foi extraordinariamente doloroso. A humanidade emergeria humilde, mas educada, pacífica e, finalmente, unificada. Cada partícula do meu ser foi abalada. Cada crença, cada valor, cada objetivo tiveram que ser reavaliados após a minha jornada luminosa. A experiência de quase morte foi para mim uma grande libertação, um renascimento, e os seus efeitos ainda podem ser sentidos na minha vida diária. Acima de tudo, como resultado da experiência, nunca mais tive medo da morte. Eu nunca mais poderia olhar para a vida como nada mais, nada menos que um presente divino que transcende os limites desse reino físico. Após a minha EQM, insisti com a minha mãe que me permitisse ser da Bahá'í. Até então, a minha mãe proibia, mas depois ela aprovou, e mais tarde a minha mãe também se tornou uma Bahá'í. A identidade dos justos era a fé do Bahá'í, que significa seguidor de Bahá, seguidor da luz, seguidor da glória e da justiça. Bahá'í frequentemente ensinava sobre justiça. Ela diz que o propósito da revelação Bahá'í é estabelecer a unidade. Toda manifestação de Deus vem com o propósito de cumprir e ensinar a humanidade a se desenvolver espiritualmente. A essência de todas as revelações de Deus à humanidade é o amor. O tema da revelação Bahá'í é a justiça. Os justos estavam trabalhando pela unidade da humanidade, em vez de se concentrar nas divisões como fazem os países e as religiões.
Eu vi e descobri grupos de indivíduos que se conheciam tão bem quanto os próprios pais. Eles viviam e trabalhavam em outros mundos físicos. A visão Bahá'í sobre a vida após a morte corresponde aos testemunhos de EQM. Este mundo realmente é uma fase transitória, como um período de gestação. O desafio para nós é fazer as escolhas espirituais em uma vida física. A morte é realmente uma mensageira de alegria para os seres humanos encontrarem a luz. O amor é o segredo da santa disposição de Deus, a manifestação do Todo Misericordioso, a fonte de todas as efusões espirituais. O amor é a luz bondosa do céu. O sopro eterno do Espírito Santo vivifica a alma humana. O amor é a causa da revelação de Deus ao homem, o vínculo vital inerente de acordo com a criação divina na realidade das coisas. O amor é o único meio que garante a verdadeira felicidade, ou seja, a felicidade intensa, tanto neste mundo quanto no próximo. O amor é a luz que guia na escuridão. O amor é o elo vivo que une Deus ao homem para garantir o processo de toda a alma iluminada. O amor é a maior lei que governa poderosamente no céu. O poder único que une os diversos elementos deste mundo material. A força magnética suprema que dirigiu os movimentos das esferas dos reinos celestiais. O amor revela como poder infalível e ilimitado os mistérios latentes do universo. O amor é o espírito da vida para o espírito de adoração da humanidade, o estabelecedor da verdadeira civilização no mundo mortal. Ele derrama a alegria imperecível sobre toda a raça e nação com objetivos elevados. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.